a razão de Estado e o silêncio inexplicável. O Estado existe para servir o povo e não para ignorá-lo. Quando o governo de João Lourenço anunciou a nova divisão política-administrativa, ficou claro que novos municípios precisariam de estruturas, serviços e, principalmente, de professores. No entanto, mesmo diante dessa necessidade gritante, milhares de candidatos aprovados no concurso público do Ministério da Educação continuam sem enquadramento. Que lógica há nisso? O próprio presidente afirmou que compositiva não se reprova. Mas esse princípio valeu apenas para o discurso de 2022, quando, por pressão eleitoral, o governo decidiu repescar candidatos inicialmente não enquadrados. Por que agora a postura mudou? Foi apenas uma estratégia para garantir votos ou uma verdadeira vontade política? Se foi vontade política, por que não repetir a decisão e evitar descontentamento ainda maior da população que já sofre com o desemprego exacerbado? Por que insistir em abrir novos concursos e aumentar os gastos do OGE quando a solução mais racional está diante dos olhos do governo? Os jovens de hoje não estão pedindo favores, estão exigindo o que lhes é de direito e fazem isso pelos trâmites legais. Mas até quando terão a paciência? A história já provou que quando o governo se recusa a ouvir, a voz do povo encontra outros meios para se fazer escutar. O descontentamento está crescendo e as perguntas se acumulam sem resposta. Como fica a promessa dos 500 mil empregos? Como fica o direito ao primeiro emprego tão exaltado nos discursos? A juventude questiona e cobra. O que fizemos ao MPLA para sermos tão descartados? O partido que um dia se apresentou como defensor dos jovens, hoje parece tratá-los como um problema a ser ignorado. Mas ignorar uma geração inteira é brincar com o futuro do próprio país. Se a educação é de facto uma prioridade para este governo, então está na hora de provar com ações e não apenas com discursos. O enquadramento dos candidatos aprovados não é um favor, é um compromisso com a justiça e com a lógica administrativa. Manter milhares de professores de braços cruzados enquanto há escola sem docentes não é só um erro político, é um ataque direto ao direito das crianças à educação e ao direito dos jovens ao trabalho. Presidente João Lourenço, ministra Luísa Grilo, até quando o governo se manterá surdo diante dessa realidade? A paciência tem limites e a indignação reprimida pode tornar-se a força mais poderosa contra qualquer governo que se recuse a agir. Ainda há tempo para corrigir esse erro, mas o tempo está se esgotando. Porquanto essa questão de 12 meses acaba tornando-se o nosso motivo de perca de sono, porque o tempo lá se vai e o Ministério até aqui não repesca os candidatos. Mas felizmente o próprio Ministério já publicamente deu-nos a entender que já recebeu o despacho da liberalização das verbas, até porque o mesmo Ministério terciarizou a abertura do concurso público à ENAP. A ENAP já se pronunciou que já estão a criar condições para se abrir, no caso, o concurso público. E o despacho veio exatamente ainda no mês de novembro, dentro do nosso prazo legal. Então a pergunta que se faz é, então se já a verba, tal como o Ministério prometeu-nos documentalmente, por que até agora os candidatos não são, no caso repescado, por que a nossa causa não é atendida até aqui, sendo que é um problema de dimensão nacional e